Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Hoje, do que um professor Toninho ele vai falar se existe ou não a terapia espírita. Então, professor, um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Boa noite aí a todos que estão assistindo aí essa apresentação. Eu agradeço muito o convite, Eric, porque a gente só funciona quando é convidado. E esses convites para nós podermos falar a nossa opinião é uma coisa maravilhosa, é uma oportunidade ímpar, e eu parabenizo você por me convidar aí no meio de tantos figurões aí que você anda convidando aí, eu tenho visto. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer e você vai contribuir bastante. Então, você vai falar da terapia espírita, né? Existe ou não a terapia espírita? Como entender a terapia espírita? Eu faço uma pergunta, né, para as pessoas. Eu falo, existe uma terapia espírita? Porque hoje em dia tem mais de 1000 terapias que estão por aí, né, na sociedade, inclusive a alopatia, né, que é a terapia dos médicos, né, que é dos hospitais, dos remédios, que também é uma terapia, né? A psicoterapia, a terapia das pedras, terapia das cores, a apometria, e por aí vai, né? Existem aí uma centena de terapias. E eu percebo que muitas casas espíritas têm preferido outro tipo de terapia, até questionando que são melhores do que a doutrina espírita. E eu venho falando nas minhas palestras que este é um entendimento muito curto, um entendimento que não tem assim, não é colocado a globalidade dos ensinos doutrinários, porque se a gente tomasse isso como padrão, a gente veria que, com certeza, a terapêutica espírita seria muito melhor e muito mais completa do que qualquer uma outra que é oferecida. Eu quero deixar bem claro aqui, logo no início, que eu não estou contra nenhuma terapia. Eu acho que todas as pessoas têm direito de procurar os seus meios de cura, de conforto, e se acha, com tantas terapias aí oferecidas, se acha conforto em alguma delas, se acha cura em alguma delas, eu acho que tem que procurar mesmo, tem que ir lá, né? O meu único questionamento é com relação à terapêutica espírita, e é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Perfeito. Então, eu vi que você colocou aí, né, que existe um caminho na terapêutica espírita que você coloca, né, da entrevista, da fluidoterapia, do estudo constante e do aprimoramento normal, né? Estou começando no começo, né, entrevista. O que é esse processo? Eu preciso dialogar um pouquinho sobre isso, né? Quando nós encarnamos para experiências aqui neste planeta, de provas e expiações. Para quê? Para que a gente volte, retorne à pátria espiritual,
num grau de evolução moral e espiritual maior do que aquele que nós saímos de lá para encarnarmos, né? E o centro espírita? O centro espírita é a unidade que representa na base, na prática, o que nós chamamos de movimento espírita. E eu percebo, em muitas casas, olha, até hoje, eu não encontrei uma casa que, ao perguntar qual é o objetivo da doutrina espírita, a casa tenha respondido isto de maneira clara, objetiva, do mesmo modo que Kardec aborda nas obras básicas, né? Então, eu pergunto, qual é o objetivo da doutrina espírita? Está mais do que inteligível nas obras, que é a regeneração da humanidade. Agora eu pergunto para você, Eric, se o centro espírita não conhece o objetivo daquilo que ele professa, que é a doutrina espírita, como ele pode funcionar corretamente? Eric? Exatamente, tem que se conhecer o objetivo da doutrina, que é, em suma, a finalidade última, né? O melhoramento, o aprimoramento moral, né? Eu observo na natureza as folhas secas que caem da árvore, né? Se o vento bate de um lado, ela vai para lá. Se o vento bate do outro lado, ela vai para o outro lado, né? E para quem não conhece o objetivo espírita, como é que eles estão iguais a essas folhas secas, que qualquer proposta que venha de fora, externamente à doutrina, se não conhece o objetivo da doutrina, a pessoa vai ficar um tanto quanto encantada, né? Daquele processo. Então, é a isso que eu venho me dedicando há algum tempo, para propagar melhor o objetivo da doutrina. E sendo o centro espírita a unidade representativa do movimento espírita, nada melhor do que o centro espírita trabalhar em prol do objetivo, que é a regeneração da humanidade. Então, tem milhares de centros espíritas espalhados por todo o Brasil, né? Em todos os estados. Tem muitas casas espíritas. E algumas funcionam até mais do que esperados, né? São centros muito grandes, são centros de estudiosos, tudo mais, mas tem aqueles centros médios e os pequenos que se contentam com um tipo de trabalho apenas um tipo de sessão espírita, e talvez eles não compreendam o objetivo da doutrina espírita. Por isso que eu falo em terapêutica espírita, para atender melhor a nossa comunidade. Nós precisamos pensar, refletir acerca dos serviços que nós oferecemos à comunidade. Esses serviços, eles precisam ter qualidades e ser oferecido à comunidade de forma a eles compreender o objetivo da doutrina espírita e a gente estar colaborando com isso. Eu percebo que nós estamos aí há mais de 2000 anos da doutrina cristã. E quando eu pergunto, a humanidade está regenerada? A resposta é não. Não. A humanidade não está regenerada, né? E aí
vem a doutrina espírita, com todas aquelas mensagens de espíritos superiores, nos trazendo uma informação riquíssima, né? Inclusive nos dizendo ser a terceira revelação. Como terceira revelação, eu penso o seguinte: nós não podemos repetir o que as religiões fizeram nesses 2000 anos. Porque se somos a terceira revelação, viemos para fazer a coisa diferente. Viemos para fazer diferença. Se fizermos a mesma coisa feita 2 vezes ou 3 vezes, ela oferece o mesmo resultado. Não teremos um resultado diferente. Teremos sempre o mesmo resultado daquilo que oferecemos para a comunidade. E a diferença está onde? A diferença está no conteúdo doutrinário. Nós temos o nosso conteúdo filosófico, nós temos o nosso conteúdo científico e nós temos o nosso conteúdo de elevação moral, de aprimoramento do ser humano. O ser humano, quando encarnamos, a gente conversou alguma coisa lá, a gente prometeu alguma coisa, a gente está adepto a essas provas que temos aqui na Terra como oportunidades, né? Só que no nosso dia a dia, a gente tem esquecido, a gente tem se importado muito com os problemas materiais, e há 2000 anos que a gente não consegue essa regeneração da humanidade tão esperada pela espiritualidade. Se nós não estamos nesse ponto e os encarnados estão precisando tanto de esclarecimento, estão precisando tanto de instruções em vários aspectos da obra espírita, a gente vê frases do Allan Kardec dizendo: cabe ao espiritismo a missão do espiritismo é tal, compete ao espiritismo o papel do espiritismo. Então, quem é um estudioso da doutrina espírita percebe essas frases em muitos e muitos livros da doutrina, e principalmente na Gênesis, na Obra Póstuma, no Livro dos Espíritos, no Viagem Espírita, etc., né? Então, se Kardec fala isso em toda a obra, e nós somos a terceira revelação, e essas pessoas se esquecem das promessas que fizeram para evoluir, por isso que não se regenera a humanidade. Então, compete ao Centro Espírita, que é a unidade básica do movimento espírita, ajudar essas pessoas no sentido completo, não no sentido de fazer o mínimo, aquilo que as pessoas falam muito: eu faço a minha parte. Mas será que aquela parte não poderia ser melhorada? Será que aquela parte não poderia ter mais ingredientes que colocassem esses nossos irmãos que nos procuram em condições melhores? Então, essa é a minha questão dentro da terapêutica espírita. E eu vi que você colocou aí a fluidoterapia, né? Que é um dos passos, o passe magnético, a água magnetizada, né? Seria a fluidoterapia, né? Kardec fala dos fluidos no capítulo 14 de A Gênese, né? Que o pensamento dá qualidade aos fluidos. O que seria essa fluidoterapia e como aplicá-la no centro espírita? A fluidoterapia, ela nada mais nada menos
do que os passes que a gente conhece na casa espírita. E esses passes é quase que uma unanimidade entre as casas espíritas. Eu não conheço, aliás, eu conheço sim, pouquíssimas casas que não fazem esse trabalho de passe. Eu diria aí que uma grande porcentagem das casas, elas trabalham com a fluidoterapia, elas trabalham com o passe, e o passe acompanhado da palestra espírita. A palestra vem antes, né? E o passe logo em seguida. A palestra serve como uma preparação espiritual para colocar as pessoas em estado de merecer aquela troca fluídica que vai acontecer no passe. Então, a esse conjunto de formulação espírita, que a gente vê muito em várias obras aí, que forma esse contato com a espiritualidade e coloca os nossos irmãos em contato com a espiritualidade naquele momento que eles estão pensando em coisas boas, pensando naquilo que precisa acontecer na vida deles e na nossa, né? Não na vida deles, na nossa vida comum, né? Então, a fluidoterapia é esse conjunto de organização das casas espíritas que coloca as pessoas em contato maior com a espiritualidade, com essa fluidez de troca de fluidos bons que as pessoas estão precisando para a sua energia. É por isso que muitas vezes a gente vê a pessoa saindo da casa espírita dizendo que eu estou mais leve, que bom, é um sentimento, assim, uma percepção boa, né? Por quê? Porque através do médium, ele é o medianeiro, por isso que chama médium, né? Ele entra em contato com a espiritualidade e ele serve como um instrumento de passagem dos fluidos positivos para regenerar aquela pessoa que está ali na frente, regenerar o orgânico e organizar a parte espiritual. Por isso que as pessoas saem da casa espírita e dos passes com esse sentimento de que algo bom aconteceu com eles naquele momento. Sim, a pessoa sai sem aqueles maus fluidos, não é só apenas os bons fluidos aplicados no passe. E aqui você fala da terceira etapa aí, no slide, do estudante, do estudo constante, né? O estudo das obras fundamentais, né? O que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Revista Espírita, enfim. Obras que vão trazer esse conteúdo doutrinário, né? Quando é que começa a terapêutica espírita? Ela começa quando nós recebemos o nosso ilustre visitante. A esse visitante é dado a ele toda a atenção, todo o carinho que ele merece, porque ele veio à casa espírita procurando alguma coisa, procurando ou tratamento de saúde, ou procurando uma ajuda espiritual para as coisas que estão difíceis no trabalho, em casa, nos estudos, e, enfim, na vida comum, né? Ou então tem aqueles que nos procuram para necessidades básicas, que são cesta básica, enxovais de nenê, essas coisas assim, roupas, etc., né? Então, esse é o nosso ilustre visitante, que precisa ser atendido na casa espírita com todo carinho. É aí que começa o ciclo da terapêutica espírita. Começa com esse ilustre visitante, que a gente tem que tratar muito bem, porque a gente tem que olhar o visitante com toda a alegria do nosso coração, porque aquele visitante pode um dia se tornar
o presidente daquele centro espírita, um diretor daquele centro espírita. Então, nós precisamos tratá-lo como uma pessoa que vai crescer lá dentro, né? Depois que ele passa por uma entrevista, e aqui vem um outro ponto que talvez uma próxima entrevista a gente pode falar sobre ele, é sobre o atendimento fraterno. Esse atendimento fraterno, ele precisa ter qualidade. É claro que tem muitos irmãos, muitos queridos irmãos, que se dispõem a trabalhar porque não há outra pessoa. Não que tenha que ser profissional, não. Dentro da doutrina espírita não tem que ser profissional em área nenhuma, né? Não há essa necessidade. Mas a pessoa tem que ser instruída sobre o mínimo que se deve fazer para atender alguém necessitado, né? E eu vejo nessa parte do atendimento fraterno, em muitas casas espíritas, pouca qualidade. Então, isso interfere naquele dizer da casa espírita, que a gente não tem colaborador, a gente falta, o centro está vazio, depois da pandemia o centro esvaziou, não sei o que, então a pessoa só pensa no lado externo, mas ela não pensa naquilo que ela pode se aprimorar. E o departamento de entrevistas, ou o departamento do atendimento fraterno, esse é um departamento que, se funcionar, o centro todo funciona. É impressionante a importância do atendimento fraterno dentro desse esquema da terapêutica espírita. Aí, esse nosso irmão, depois que passa pelo atendimento fraterno, ele vai ser orientado tanto à assistência espiritual como a assistência social. E também ele pode ser direcionado a outros departamentos, por exemplo, a biblioteca, se ele quer comprar um livro, algum conhecimento, alguma informação, se ele está com curiosidade a respeito de saber o que é a doutrina espírita antes dele ir para um assistente espiritual, alguma coisa. Então, quer dizer, o setor de encaminhamento, esse setor do atendimento fraterno é um encaminhamento. Mas digamos que essa pessoa seja encaminhada à assistência espiritual e à assistência social. Aí, então, ele já não é mais o visitante. Quer dizer, indiretamente, sem falar nada, a gente já promoveu ele para assistido, né? Agora, depois que ele passa por uma série de passes, de palestras, digamos assim, que ele tem algum atendimento espiritual especializado, desobsessão e outras coisas, né? Depois de um certo tempo, 5, 6 visitas, 4 visitas, novamente vem a importância do atendimento fraterno. O atendimento fraterno deve estar sempre ligado nessas pessoas que passaram pelo primeiro atendimento, para saber se elas estão gostando, se aquilo está sendo bom, se pode ser melhorado, se não pode ser melhorado, o que fazer de diferente para aquele nosso amigo, se ele está progredindo dentro daquela expectativa primeira que ele tinha ao procurar a casa espírita. E eu lembro que Kardec, no livro Viagem Espírita, 1862, ele, em certo discurso, no discurso 2, ele fala da sedução doutrinária. Ele fala que a doutrina é sedutora. E por que a doutrina é sedutora? Ele aponta lá 7 itens de que a doutrina é sedutora. Então, o Departamento de Atendimento Fraterno, ele poderia incorporar esse espírito de sedução doutrinária no seu trabalho de atendimento ao público, no seu trabalho de atendimento ao visitante e ao assistido. Por quê? Porque é dessa argumentação que ela vai conseguir promover esse nosso assistido atual
há um grau de entendimento de que quanto maior o conhecimento, quanto mais fácil a vida fica. Ou seja, quando eu não tenho conhecimento, eu ajo de uma certa maneira e vou repetindo aquela maneira sempre. Se der certo, eu fico feliz. Se não der certo, eu fico sempre triste, né? Por quê? Porque eu estou sempre fazendo a mesma coisa. Agora, a partir do momento que eu conheço algo um pouco maior, um pouco mais de conhecimento sobre a situação da vida, eu começo a resolver aquele mesmo problema que me apareceu lá atrás de um modo diferente, de um modo melhor, de um modo com argumentação positiva. Então, quer dizer, é nesse momento que o nosso visitante começa a entender que aquele conhecimento adquirido vai servir no seu dia a dia, tanto em casa como fora de casa, de uma maneira muito positiva. Mas é o departamento de atendimento fraterno que tem essa função. Se o atendimento fraterno não se envolve com esse poder sedutor da doutrina, ele não vai transmitir isso, essa alegria, essa felicidade de estudar a doutrina para o nosso visitante ou para o nosso assistido. Aí, então, quem é que encaminha essas pessoas para a escola espírita? A escola espírita, é bom que a gente diga aqui para todos os ouvintes, ela é oferecida completamente de graça. Ninguém paga um centavo para aprender a doutrina espírita. E em todo cantinho, próximo da sua casa, você pode procurar uma instituição e falar, eu quero estudar, você vai ter aquele encaminhamento para estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, obras póstumas, a Gênese, etc, etc. Esse estudo é um estudo muito rico e ele tem como começar, mas ele não tem como terminar, porque depois que você aprende todas essas obras, ainda tem aquela quantidade de revistas espíritas tão importante e outras obras de outros autores que nesses 200 anos aí de doutrina espírita vieram trazendo para nós. Então, hoje a biblioteca espírita é uma biblioteca que nenhuma outra religião consegue ter uma biblioteca do tamanho que nós conseguimos em tão pouco tempo, né? Aí, então, que eu vejo que a terceira etapa dessa terapêutica espírita é o estudo, é o estudante, o estudo constante, o estudo sério, né? É um estudo que vai alavancar a pessoa. E aí, novamente, eu volto no atendimento fraterno. O atendimento fraterno não é porque a pessoa saiu da assistência e foi para a escola que ela deve ser abandonada, não. Esses nossos queridos irmãos, eles têm que ser acompanhados, porque a nossa vida é cheia de altos e baixos. Então, muitas vezes, o estudante está precisando de novo conversar com alguém do atendimento fraterno, né? E está precisando de novo fazer uma sequência de passes, uma sequência de tratamentos específicos daqueles problemas que ele tinha, que pode voltar, né? Então, quer dizer, se o nosso visitante se torna um assistido, se o nosso assistido se torna um estudante da doutrina, o que falta? Falta às casas espíritas dar oportunidade de trabalho. Muitas casas espíritas esquecem isso, a pessoa vai lá, toma passe e vai embora, ouve uma palestra e vai embora, pega uma cesta básica e vai embora. E aí a doutrina espírita fica como uma igreja que funciona no mesmo modo das outras igrejas, né? O que é importante que a gente lê muito nas obras espíritas a respeito disso? Se o nosso visitante está nos procurando, nós temos a responsabilidade de, quando ele voltar para a sociedade, ele voltar de uma maneira melhor, uma maneira mais condizente com o relacionamento social que ele tinha lá fora, que ele tem lá fora e que ele vai melhorar lá fora, né? Então, o aprendizado espírita,
ele não é só para dentro da doutrina espírita, ele é para a vida toda daquela pessoa. Aí eu volto no início do que nós estávamos falando, do objetivo da doutrina espírita, que é a regeneração da humanidade, né? A humanidade só vai ser regenerada quando a casa espírita estiver trabalhando dentro desse ciclo completo. O ciclo que começa no visitante, no assistido, no estudante e no voluntário, no colaborador, naquele colaborador. E alguém vai falar assim para mim, mas então vocês estão querendo trabalhador para a casa espírita? Não. Ficar na casa espírita ou não é uma contingência, não é uma obrigação. Mas aquela pessoa que estudou, fez o curso básico, fez o curso introdutório, fez o curso de aprendiz do Evangelho, fez o curso de educação mediúnica, fez o curso de estudo da Gênese, fez o estudo das obras do André Luiz, do Emmanuel, ele sai da casa espírita, mesmo que ele voltar para a sociedade, ele sai com um conteúdo que aquilo vai ajudar na regeneração da humanidade. Ou seja, acenda a vossa luz, já dizia Jesus. O que é acender a vossa luz? É fazer o que nós temos que fazer enquanto encarnados. Trabalhar dentro do teste que nos é colocado para a gente superar essas dificuldades, e quando nós voltarmos para a espiritualidade, a gente volta como seres melhores, com muito mais conhecimento, com muito mais conteúdos para continuar na vida espiritual, que é a vida infinita. Essa vida aqui na Terra é uma vida provisória. Por isso que é necessário esse ciclo mínimo. Esse ciclo mínimo, ele tanto funciona em casas pequenas, como ele funciona em casas grandes. As casas grandes têm dezenas e dezenas de outras atividades que incorpora a esse ciclo mínimo, né? O atendimento da juventude, o atendimento das mães, um atendimento psicológico gratuito, um atendimento médico gratuito, etc. Então, eles têm uma imensidade de trabalhos que podem ser feitos na casa espírita, mas não substituir a terapêutica espírita. A terapêutica espírita, ela começa com a recepção do nosso visitante, e aí, então, a gente vai colocar essa pessoa, depois de um certo tempo, frequentando a doutrina espírita, em condições melhor lá na sociedade. Então, esse é o ciclo mínimo que eu proponho da terapêutica espírita. Excelente. Então, a pessoa chega, né, ela passa por uma entrevista, um atendimento fraterno, depois a fluidoterapia com assistência também fluídica, estuda as obras, né, fundamentais e complementares, e depois pode se tornar também um trabalhador na casa espírita, no centro, dando cursos, dando passos. É importante nessa fase, viu, Eric? Desculpa eu cortar você. É muito importante nessa fase a diretoria da casa espírita ir observando as pessoas dentro das potencialidades que elas apresentam, para ir nesse caminho oportunizando oportunidades de trabalho. Por quê? Porque depois do estudo, a moralidade se concretiza através da ação. Então, ideias, pensamento e ação. Então, quer dizer, é agindo na sociedade de modo mais caridoso, de modo mais sutil, de modo mais inteligente, é desta maneira que a gente vai regenerando a humanidade. Mas a diretoria da casa, ela tem essa obrigação de estar olhando para as pessoas e dentro das potencialidades que ela apresenta ao longo do caminho, e criando situações para que ela possa contribuir com a casa e com a vida dela propriamente dita, e depois, quando ela sair lá fora,
até o marido, o filho, ou a mulher, ou os parentes vão olhar para ela e falar assim, nossa, como você está diferente. Lógico, diferente. Nós não podemos ser iguais. Nós não podemos nos acostumar com o pouco. Nós temos que contribuir com a regeneração da humanidade, que é o objetivo da doutrina espírita. Exatamente, o aprimoramento moral, né? Exatamente. O aprimoramento moral, através do conhecimento. Exatamente. E você mostrou, né, esses passos, né, da terapêutica espírita, que é muito comum na maioria dos centros, né, que a gente vê por aí. E você teria mais alguma colocação sobre esse tema? Algo mais que você queira falar? Eu tenho a dizer o seguinte, eu tenho visto muitas casas espíritas funcionando de portas fechadas. Não raras vezes eu chego na casa espírita para fazer a palestra e eu tenho que tocar a campainha para poder ser atendido e a porta ser aberta. E aí, então, eu fico pensando, como nós podemos receber o nosso visitante que passa ali na porta e vê sempre a porta fechada? Essa é uma pergunta que eu faço para todos que estão ouvindo. Ah, mas é perigoso. Ah, mas é isso. Bom, mas é uma casa espírita. Não é, Eric? É uma casa espírita. Como é que vai funcionar de portas fechadas? Né? Aí não faz parte da terapia, da terapêutica. Né? A terapêutica é para abrir as portas. Não? Concorda? Nos centros que eu frequentava, que eu frequento aqui perto, você tem um cartaz na frente do centro com o dia e o horário, né, que vai ter. Você tem... deixa um momento ali aberto a porta antes de iniciar o estudo, né? Então, mas a gente tem essa questão da violência, né, que as pessoas têm medo, mas pode ser uma forma de atrair pessoas, né, que estejam... Várias vezes eu me lembro que quando eu frequentava o centro, aparecia uma pessoa que passou ali na frente, estava mal e entrou no centro, né, para receber um acolhimento. Porque viu a imagem ali de Jesus no centro, Eu passo na frente das igrejas evangélicas, das igrejas pentecostais, eu sempre vejo uma figura que eles chamam de recepção. Recepção, homem de frente. Ele fica, às vezes, até na calçada da rua. E quando as pessoas passam, ele fala, boa noite, senhor, boa noite, senhoras, olha, quer um jornalzinho, quer uma mensagem, venha visitar a nossa igreja, venha conhecer e tal, né? Então, eu vejo essa pessoa também como muito importante para a casa espírita, né? Eu não me conformo em ver uma casa espírita com a porta fechada. Eu acho que perde... se o objetivo é regenerar a humanidade, esse medo deve ser transformado em confiança na espiritualidade, nos encaminhamentos que ela faz, né, das pessoas para ir na casa espírita. Então, depois nós não podemos reclamar que a casa espírita está esvaziada, que nós não temos um número de colaboradores suficientes, que na estatística do IBGE está dizendo que a doutrina espírita diminuiu de tamanho, tem menos pessoas hoje. Então, quer dizer, há uma choradeira geral aí quando há essa falta. Quando você cobra alguma coisa da casa espírita, ela fala, mas nós não temos trabalhadores, nós não temos frequentadores, né?
E aí eu vou lá, quando eu vejo, a porta está fechada. Aí eu falo assim, bom, como é que eles querem que um encarnado entre na casa espírita? Só se for desencarnado, né? Porque encarnado não vai conseguir entrar com o portão fechado. E eu estive numa casa espírita no mês passado, e não tinha placa nenhuma lá na casa espírita, e a rua estava com os números todos embaralhados. Eu perguntei para uma pessoa que estava, um morador que era quase na frente da casa espírita, eu perguntei, aonde tem a casa espírita Bezerra de Menezes aqui nessa rua? A pessoa falou, eu não sei. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, como é que um vizinho da frente, quase da frente, não sabe que ali tem uma casa espírita, né? Está sempre fechada, não tem muita, não tem aquela informação mais iluminada, às vezes é uma plaquinha que tem lá no fundo da parede, que ninguém vê. Então, quer dizer, a gente, dentro dessa fala minha da terapêutica espírita, a gente tem que refletir. Na verdade, eu não estou aqui para impor nada, né? É apenas uma sugestão mínima que pode ser adotada por todos os centros espíritas, sem que isso tenha que ser uma ordem, como acontece em outras religiões, que tem uma burocracia muito grande e que a ordem vem de cima. Dentro da doutrina não tem isso, né? Mas então, como não tem isso, esse canal que você tem, essa abertura que você dá para a gente poder conversar com as pessoas, a gente então vai colocando a sementinha da reflexão. Precisa refletir sobre isso, né? Ou nós temos medo das pessoas que precisam ser regeneradas, ou nós temos confiança na espiritualidade e naquilo que nós fazemos. Excelente. É importante ter confiança, né, na assistência da espiritualidade ao centro, né? Enfim. Eu queria agradecer, professor, foi excelente a apresentação e queria ouvir suas considerações finais. Eu é que agradeço, né? Eu que agradeço. É uma oportunidade ímpar para a gente colocar isso tudo que eu estou falando. Foi catado assim das obras espíritas, mas não deixa de ser a minha opinião, né? É a minha opinião, humilde opinião, que a gente vem colocar apenas e tão somente para reflexão, né? Não é uma decisão, não é nada disso, é uma reflexão. Esse ciclo mínimo poderia ser pensado em detrimento de, por exemplo, a gente trazer o reiki para dentro da casa espírita. Ah, não, eu vou trazer o reiki porque ele é melhor do que o passe espírita. A pessoa que pensa dessa maneira é uma pessoa que não entendeu a influência da fluidoterapia, né? Ela não se aprofundou no estudo dos passes, no magnetismo, no que é transformado dentro daquela sala de passes, né? Então, quer dizer, como essas terapias estão em número muito grandes, nós espírita, a minha conclusão de hoje é que a terapêutica espírita é a mais completa terapia que pode existir. Algumas pessoas vieram me questionar o que está no dicionário. Que terapia, não, terapia cura isso, terapia cura aquilo, e a terapêutica é um processo, né? Então, por isso que às vezes eu falo terapia e às vezes eu faço terapêutica. Por quê?
Porque se o centro aplica essa terapêutica, esse ciclo mínimo de terapia, que começa no visitante, e você prepara o seu colaborador, né? Você prepara a pessoa para ela ir para a sociedade em melhores condições, você está ensinando a pessoa a se tratar, tanto a tratar melhor o corpo através de uma alimentação melhor, de uma consciência melhor de alimentação, como também do próprio espírito, em termos de tranquilidade, em termos de paz, em termos de alegria, daquilo que se pode ter nessa vida. Acho que um último comentário é bem comum, realmente, muitos quererem trazer outras terapias, né? Como você falou, reiki, yoga, meditação, aromoterapia, cromoterapia, né? Outras, né? E realmente o espiritismo tem a questão dos passos, né? O magnetismo e a sua terapia, a fluidoterapia própria, né? Se você traz uma dessas terapias externas que não fazem parte do conteúdo doutrinário para dentro da casa espírita, para substituir o que nós temos de melhor, nós estamos como marchando no mesmo local. É aquele negócio de ficar pisando no mesmo espaço dentro da areia, daqui a pouco vai afundando, né? Então, quer dizer, nós temos o melhor que se pode oferecer para as pessoas para ajudar o objetivo da doutrina espírita da regeneração da humanidade. Então, por que nós vamos ficar substituindo o que nós temos de melhor por outra coisa que a gente não compreende e que não estuda e que não está dentro das obras básicas? Exato. Apometria, cromoterapia e outras variações, né? O que não falta é variação. Eu fiz um pequeno estudo aí, cheguei em mais de 200, mas eu já vi na internet que tem mais de 1000 terapias por aí, né? A apometria, diga-se de passagem, hein? Eu volto a afirmar o que eu falei no começo. Eu não sou contra nenhuma dessas, né? A acupuntura, a cromoterapia, a terapia das cores, a terapia das pedras, a apometria, seja lá qual for. Se a pessoa está querendo se tratar e ela está se sentindo bem lá, né? Se bem que são todas terapias pagas, né? Ou se não é pagas, é oferecida pelo Estado, que, na verdade, o Estado não oferece nada de graça. De algum lugar ele está tirando esse dinheiro, né? Então, quer dizer, se a pessoa se sente bem lá, né? E a alopatia, por exemplo, que hoje é uma terapia que ninguém pode fugir, né? Ninguém pode fugir do médico hoje. O centro espírita não promete a cura. Se a pessoa está doente, está com uma dor, está com uma febre, está com câncer, ele tem mesmo que ir no médico, né? Não tem como escapar disso, né? Agora, no conceito de terapêutica, de conseguir auxiliar, conseguir educar dentro de um determinado conhecimento que a pessoa não tem, isso aí eu volto lá nas frases do Kardec, né? Quando ele fala, cabe ao Espiritismo, é missão do Espiritismo, compete ao Espiritismo, é seu papel fazer tal coisa, né? Quando ele fala que é papel do Espiritismo trabalhar contra o egoísmo, trabalhar pelo estudo constante, falar de filosofia, falar de ciência, falar de moralidade, isso compete à doutrina. Kardec falou isso não sei quantas vezes nas obras, né? E nós estamos aí deixando escapar
essas preciosidades como a gente pega um punhado de areia na praia e que ela foge pelo meio dos dedos, né? Substituindo coisas importantes por outras coisas que não vão fazer a diferença, porque não tem esse objetivo de regeneração da humanidade. Muitas delas servem para curar uma determinada doença, né? A pessoa está com dor, está com uma doença, tal, então ela serve para aquilo, né? Mas ela não serve para educar a alma, ela não serve para preparar o encarnado para quando ele voltar à espiritualidade, ele voltar em melhores condições do que ele saiu. Exatamente, exatamente. Então, queria te agradecer pela apresentação, foi excelente, né? Muito obrigado ao professor. E, pessoal, quem está assistindo, curta, compartilha, se inscreva, compartilha esse estudo com seus amigos e tudo mais, né? E... Ótimo. Eu que agradeço você. E se precisar de eu fazer alguma palestra aí no Rio de Janeiro, pode me chamar, viu? Podemos ver, sim. Podemos ver, sim. Eu vou por minhas custas mesmo, né? Tá? Não cobro nada, não. Sim. Podemos ver. Mas então é isso. Um abraço, pessoal. Tá bom. Muito obrigado a todos que estão assistindo aí.